Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje nós vamos estar dando prosseguimento aí ao nosso tema sobre os profetas. Nós temos falado aí, sobre o profeta Isaías. Vamos estar falando sobre outros profetas. Você pode dar uma olhadinha aí na lista, tá? Você vai encontrar alguns vídeos falando sobre o profeta. Vamos estar falando aí, quem sabe, sobre Moisés, sobre Elias. Vamos estar falando aí sobre alguns deles aí, tá bom? E hoje, como nós estamos falando sobre ministério de profetas, e eu prometi trazer para vocês dos profetas do Novo Testamento. Então vamos lá. Sem demora, vamos entrar no nosso vídeo aqui, mas antes eu quero pedir para vocês para nos ajudar aí, tá bom? Deixando aí o seu like, o compartilhamento, nos ajuda. Deixe bastante like aí, tá bom? Mande para a galera, para a turma, para estar aprendendo aí, tá? Nas redes sociais aí o nosso conteúdo, tá? Então vamos lá. Lá em Lucas 16, parte A, diz assim, que a lei e os profetas duraram até João. Será? Então vamos ver o que ocorreu na história. Claro que eu não vou trazer todo aqui a historicidade, porque vai ficar muito longo, tá? Mas vamos estar trazendo aqui um pedacinho só para você ter um pouquinho do que na verdade aconteceu, tá bom? Então, sem demora, vamos lá para o nosso vídeo, tá? Lá em Mateus 11:13 também vai falar que ali os profetas profetizaram até João. Mas em Lucas 16 lá vai dizer o seguinte, que a lei e os profetas duraram, ponto, até João. Então, dá-se a entender, com essa interpretação, que o ministério profético acabou, só que não. Vamos ver o que realmente aconteceu quando nós fazemos um estudo bem mais minucioso. Olha só, a história nos conta, tá, que o Papa Damácio I, ele ordenou a Jerônimo, tá, que transliterasse então a Bíblia grega para o latim. E Jerônimo ele viajou para Jerusalém, tá, no ano 406 da nossa era, tá? E lá ele aprendeu o hebraico e em 17 anos ele fez então a tradução, tá? Conhecida como a Latina Vulgata. Então guarda aí. E na época, tá? Muitos anos depois aí, o tal de Padre Martinho Lutero, um grande reformador aí, tá? Ele se revoltou então contra a Igreja Cristã e foi ele que traduziu então a Bíblia da Latina Vulgata para o alemão. Então veja quantas línguas já passou por aí, tá? E foi essa Bíblia alemã, essa linguagem alemã, que serviu-lhe aí de base para a tradução para vários outros países, tá bom? Vou te dar algum exemplo aqui, tá? Por exemplo, suíço, dinamarquês, irlandês, finlandês e muitos outros países, tá? Então, só aqui nós já vemos, olha, que veio do grego para o latim, tá? Depois foi para o alemão, foi para o suíço, dinamarquês, irlandês, Finlândia, tá? E foi essa base alemã, tá, de Martinho Lutero, que serviu para a tradução para a nossa língua portuguesa. Olha quantos que já chegou aqui, né? Em 8º lugar aqui, só que ainda não contamos ainda a transliteração original dos 70, tá? Os 70 rabinos, ou a Septuaginta, tá? Que tiveram ali 70 dias para estar fazendo essa transliteração, trazendo do hebraico para o grego. Então, está dando aí, portanto, 9 transliterações. Não é brincadeira, não. E nisso daí se perdeu muita coisa. Tá? Então, continuando aqui com o nosso raciocínio, a Vulgata, tá, de Jerônimo se tornou então base para muitas outras línguas. Então veio Martinho Lutero, como eu disse aqui, e veio transliterando aí de país em país, de língua em língua, tá? E até mesmo serviu, né, então para João Ferreira de Almeida, tá? Que esse foi o que traduziu para a nossa língua portuguesa, tá bom? Ele nascido então em Torre de Lisboa, tá? Em Tavares, né? Torre de Lisboa. Ele se converteu com 12 anos de idade através de um folheto, tá?
evangelístico cristão, tá? E com 16 anos ele começou a tradução para o português. Logo ele perdeu os manuscritos e reiniciou a tradução em 1648, a história conta, tá? Tendo concluído então a tradução em 1676, 28 anos depois que ele tinha então iniciado, tá? E somente depois de várias revisões, tá, é publicado então o Novo Testamento em português no ano de 1681. E a história, tá, 33 anos depois, tá, ele então reiniciou o trabalho ali da transliteração, ele concluiu, né? Milhares de erros, tá? Isso aqui é importante destacar aqui para que vocês tenham noção aí do que é esta Bíblia brasileira traduzida por João Ferreira de Almeida. Milhares de erros, tá? A gente tem que pontuar isso aqui, foram detectados na transliteração pelos eruditos, tá? Não é que a Bíblia está errada, essa questão de língua, tá? Que foi uma coisa muito difícil aí, na época não tinha internet, não tinha nada, e papel era a coisa mais difícil que tinha, muita coisa por trás da história, tá? E a história conta também que o próprio João Ferreira de Almeida, tá? Aquele que nós vemos aqui traduzida por João Ferreira de Almeida na primeira capa da Bíblia Sagrada, tá? Ele mesmo achou mais de 2.000 erros de tradução. Tá? A história conta isso. Tá? Depois de publicado, então, o Novo Testamento, né, o que Almeida tinha publicado em 1681, ele começou a tradução, tá, do Antigo Testamento. Primeiro ele fez a tradução do Novo Testamento, depois então ele foi fazer do Antigo Testamento. Tá? Ele começou. E a história conta que ele faleceu em 6 de agosto de 1691. E nesta época ele havia traduzido até Ezequiel, capítulo de número 41, versículo 21. Tá? E em 1748, 57 anos depois da morte de João Ferreira de Almeida, que não havia concluído toda a Bíblia, então, a história conta, um tal de pastor Jacobus Acker, tá? Ele reiniciou o trabalho de tradução de João Ferreira de Almeida para concluir o que ficou faltando, né? E em 1753 foi impressa então a primeira Bíblia em português, tá? Aqui no Brasil. Então veja aqui, eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês para poder... Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês na questão da transliteração? Porque se a pessoa não tiver toda uma estrutura para poder interpretar a palavra de Deus, ele vai acabar entendendo errado, né? E pregando também errado. Por quê? E é necessário fazer uma boa exegese, fazer uma boa hermenêutica, uma boa semântica, uma boa sintática, tá? Que é a interpretação, exposição do texto, tá? Uma semântica, você tem que entender os sinais que o texto te envia, a linguística do texto, tá? E a sintática, que é a estrutura do texto, tá? O próprio texto e o texto e a história circundante não é assim de qualquer maneira. Então, baseado em tudo isso daqui, eu sei que eu estou falando muita coisa, né, que talvez vai ficar um pouco difícil para você entender, mas resumidamente eu quero dizer para vocês que quando nós pegamos para estudar tudo isso, nós entendemos o erro que muitos cometem ao pregar a palavra, ao expor a palavra de Deus para muitas pessoas. Por exemplo, aqui nós pegamos essa tradução que passou por 8, 9 línguas para chegar nas nossas mãos, tá? E lá está escrito assim que a lei e os profetas duraram até João. Então, lei e profeta. Então, quer dizer que acabou quando chegou ali em João, pelo que nós entendemos. Só que no original não diz assim. Olha que interessante, tá? No rodapé do original dos pergaminhos está escrito assim: a lei e os profetas que
falaram ou profetizaram a respeito do Messias duraram até João. Tá? Ou seja, a lei e os profetas falavam que viria o Messias. E isso foi até João, porque quando João estava falando ali, tá, o Messias já estava em evidência. Então não precisava mais de profetizar sobre o Messias. Então nós entendemos, quando nós pegamos o original, que não acabou profeta, que muitos dizem assim, ó, profeta, o último profeta foi João. Não é verdade, eu vou provar agora e você vai ver, vai ficar, né? Muitos até já sabem, mas muitos ainda não sabem, né? Que existem igrejas hoje que têm aí o ministério profético, tá? Vamos entender direitinho já para que você possa entender, tá bom? Jesus enviou profetas, está escrito aqui, tá? Em Mateus, não é invenção minha. Então, por conta esse atropelamento de interpretação, vamos dizer assim, tá? A igreja acabou perdendo o ministério de profetas, porque profetas também eram ungidos, como é ungido um ancião, um presbítero, um diácono, ele é consagrado, né? Mas presbítero, evangelista, pastor, eles são ungidos. Então também era ungido também os profetas. E ali então chegou aqui em João, por essa interpretação, por toda essa dificuldade que a gente apresentado, o povo, a igreja do Novo Testamento para cá, perdeu o ministério profético, que é muito importante. Por isso que eu venho trazendo aqui para vocês, tá, sobre o conhecimento profético que os profetas tinham, que é muito importante, faz a diferença, tá? Mais para frente eu vou estar falando um pouquinho mais profundo aí para vocês, tá? Nos próximos vídeos, tá bom? Para não ficar muito longo aqui. Então vamos lá para a nossa leitura. Aqui em Mateus 23, 34, diz assim, tá? Jesus falando, ó, portanto, eis que eu vos envio profetas, vírgula, sábios, vírgula, e escribas. Está em Mateus 23, 34, tá? E alguns matareis e crucificareis, outros deles açoitareis, tá? E nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Então, tá aqui, Jesus enviava profetas, primeira coisa. Mateus 10, 41, é um outro texto que eu dou também, tá? Ele diz assim, ó, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então veja, estou provando aqui que no Novo Testamento, na igreja que estava nascendo ali, tá, na pessoa de Cristo, os profetas estavam em evidência, tá? Não acabou, tá? Em João. Veja bem, os profetas em atividade na igreja do Novo Testamento. Atos, capítulo de número 21. Vamos ler aqui. Tá? Atos, capítulo de número 21, bem rapidinho, tá bom? Para vocês verem, 8, 9 e 10. Que diz assim, ó. Tem muitíssima gente. Aqui eu estou lendo Mateus, tem que ler em Atos, né? E nessa Bíblia que eu separei. Só um minutinho. Isto. Atos 21, 8, 9 e 10. Olha, no dia seguinte, partindo Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com eles. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, tá? E demorando-nos ali por alguns dias, chegou à Judeia um profeta por nome Ágabo. Veja que os profetas estavam em evidência, tá? Vamos no capítulo de número 11. Este próprio Ágabo, 11, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Cadê aqui? Eu anotei Atos 11, 27 e 28, só para você ver, olha. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, tá? Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo,
E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que era um imperador lá, que perseguiu a igreja. Então, não vou contar aquela história para a gente não ficar tomando muito tempo, tá bom? Mas nós vemos isso. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, 11 de Efésios, ele vai dizer assim, ó, que ele mesmo, Jesus, deu a apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Paulo fala do ministério profético, tá? Tanto do apóstolo, enfim. Ah, então isso não acabou. O que o pessoal está falando nos dias de hoje aí, ou vem falando, tá? É que o último profeta foi o João, isso não é verdade. A igreja precisa de resgatar isso, tá bom? Para estar lutando, tá? Levantando pessoas com o ministério profético. Então nós temos que entender uma coisa a partir de aqui. Dom profético é uma coisa e ministério profético é outra coisa. É algo do altar, é algo que alguém trabalha, é algo que alguém conduz. Tá? Por isso que eu tenho trazido bastante vídeos aqui para vocês, para explicar qual era a função do profeta, a capacidade. Dá uma olhadinha, nós temos aqui na descrição do vídeo aí, alguns vídeos sobre o profeta. Vamos estar trazendo bem mais para vocês, para esclarecer e que nossa nação, o Brasil e o mundo possa estar levantando profetas, tá? Para estar conduzindo as pessoas à Igreja de Cristo, tá? Para a glória de Deus, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Tem muita coisa para poder estar falando aqui, eu não vou estar falando para não ficar tomando muito tempo, tá bom? Mas eu peço a vocês, nos ajude aí, tá? Com o seu like, compartilhamento, tá bom? E nós vamos estar trazendo bastante coisa. Hoje, aqui, provei para vocês que o ministério profético no Novo Testamento está em ativa, tá bom? Que nós possamos ter visão. Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você possa estar nos ajudando, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe bastante like aí, tá bom? Vou estar trazendo bastante coisa boa para a sua vida. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus.